Olá, meus irmãos, chegou a hora de desatar o selo, de derrubar todo o argumento, todo o pretexto que se levanta contra os ensinamentos do nosso Mestre, a qual a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, mãe e filha, se baseiam na figura de Pedro como igreja. Então disse o Mestre: a palavra, a semente, as suas crianças, os apóstolos, pois eles renunciaram tudo para seguir o verbo da vida e se tornaram-se como crianças para aprenderem do verbo, do asno, do alto, sem fermento, sem pecado. Disse-lhe o Mestre a seus apóstolos: o que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem? Então eles disseram: Mestre, único pastor. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Pois o povo estava embriagado pela religião, pelo sistema dos caídos, pela lei de Moisés e o sistema sacerdotal. Então o Mestre disse: e vocês, o que dizem ser o Filho do Homem? Então um deles, tomando a palavra, chamado Simão Pedro, disse: tu és o Messias, o ungido do Pai vivo. Então ele disse, o Mestre: bem-aventurado és tu, filho de Barjonas, que teu espírito quebrantado, pois eu lhe digo que não foi a carne e nem o sangue que o revelaste, não foi por meio de suas obras, ou através da sua vontade, nem por meio de homem algum, nem pela sua força, e muito menos pela sua capacidade, mas o meu Pai que o revelaste. E sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja invisível, fora dos padrões mundanos. E eu lhe digo que tu é Pedro, uma pedrinha preciosa, para ser adornada, trabalhada, purificada, embranquecida e provada ao fogo. E sobre mim
esta pedra de esquina. Eu estabelecerei a minha igreja, o corpo, as pessoas, juntas e medulas, edificados na minha cabeça, nos meus ensinamentos, que são ensinamentos do meu Pai. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E eu lhe dou a chave do céu, acesso livre de ir e vir, o entendimento, a sabedoria, a justiça, e tudo que ligares no amor fraternal, nos mesmos ensinamentos e pensamentos, que são meus ensinamentos, ensinamentos do meu Pai, será ligado nos céus, acima dos caídos, do sistema religioso, dos líderes religiosos. E tudo que não estiver conforme os meus ensinamentos, que são ensinamentos do meu Pai, será desligado entre as pessoas. Pois aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, perdoando uns aos outros, reconstituindo alguma perda, praticando o bem, fazendo ação de graça, eu estarei presente. Observou, meus irmãos, quem é a pedra? À medida que se aproxima dele quem? O Mestre, a pedra viva, rejeitada pelos homens, pelo sistema, pelos líderes religiosos, mas eleita para o Pai, preciosa para Ele. Vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual e não física, para serem ministros da nova aliança, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ao Pai por meio do Mestre. Sacrifícios espirituais, falar das boas novas, do aroma. Para alguns somos vida, para outros somos morte. Pois assim é dito na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, o Mestre, e não Pedro. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de esquina e rocha que faz cair. A pedra que o sistema, que os líderes religiosos rejeitaram, levantando casas. Essa pedra é pedra morta. Compreende, meus irmãos?
edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos verdadeiros profetas, tendo o mestre como pedra angular, pedra de esquina e rocha de tropeço, e não Pedro, a qual a igreja católica e as igrejas evangélicas copiaram da mãe seus ensinamentos, no qual todo o edifício, santuário, juntas e medulas, é ajustado e cresce para se tornar um santuário puro para com o Pai. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada do Pai por meio do Espírito. Compreendeu, meus irmãos? Pedras vivas e pedras mortas, através do Espírito, e não fisicamente. Você lembra, meus irmãos? Se tu é filho do Pai vivo, transforma essa pedra morta em pão. Compreende? Quem é a pedra morta? O sistema religioso, a pedra morta, que fizeram da pedra pão de esterco, estão dando às pessoas e elas estão perecendo, as pedras mortas. Que a benevolência do Pai e o amor do Mestre esteja conosco.